Olá, queridos e queridas, tudo bem por aí? Professora Virgínia Righetti, de Sociologia, História e Atualidades. Eu vou começar essa aula, que será sobre resolução de exercícios, com uma ideia que está pairando na minha cabeça desde o final de semana, desde exatamente no domingo, na minha última live aqui no Que Concursos. E eu comecei a fazer algumas perguntas relacionadas às provas estarem apresentando questões sobre atualidades, o que é muito pertinente se a gente for parar para pensar, pois se nós queremos ser servidores públicos, algo relacionado às questões políticas, econômicas e sociais, elas são pertinentes na prova, ok? Então, uma polêmica foi lançada sobre a importância dessa matéria, pois é uma matéria, pois até mesmo no Enem, em pré-vestibulares, existe um professor que dá aula de atualidades ligado à sociologia, ligado a questões, a contextos históricos. E aí as pessoas começaram a falar que não viam muito sentido em ter atualidades, mas eu venho com uma contra-argumentação sobre isso. Eu entendo que a maioria das provas, elas carregam em si temas que são mais ligados a direito, ligados a leis, e isso nós sabemos bem que é um pouco mais complexo de você memorizar, sim, entender, pois o entendimento ele também precisa vir com uma memorização, senão você não consegue resolver as questões. E atualidades, que é uma matéria que abrange as interpretações do decorrer histórico de uma problematização social atual, eu acho muito interessante de estudar. Eu acho muito pertinente, sobretudo quando essa prova, ela também apresenta uma prova escrita, uma redação. Então são passabilidades que eu diria que duplicam as chances de vocês. Bom, se eu não fui bem em direito constitucional, em leis, numa determinada disciplina que correlaciona leis, eu posso ir muito bem nas questões relacionadas à sociedade, à atualidade. E eu posso escrever muito bem uma redação e dessa forma a minha nota sobressair. Vocês concordam comigo? Então, abracem esses temas que estão no conteúdo, no edital de vocês e que, porventura, a mente de vocês, por alguns momentos, puxa para uma depreciação. Ah, não vou estudar isso aqui, porque isso aqui é muito fácil. Ah, que não sei o que, não sei o que lá. Linguagem de blogueira, tá, gente? Ah, eu não vou fazer isso porque eu acredito que não seja tão importante. Não caia nessa ideia, pois pode ser esse tema que pode te fazer alavancar nesse processo. Então é isso, queria falar isso para vocês. Estava com esse pensamento na minha cabeça, efervescente, e gostaria de passar. Agora vamos começar a nossa aula de resolução de questões sobre atualidades, que é uma delícia. Ah, eu adoro. Gosto bastante. Agora eu tô aqui porque eu também acredito que a gente passa a ter um senso crítico muito elaborado sobre a sociedade, sabe? E é isto. Vamos lá, começando. Eu gosto de colocar questões assim um pouco mais complexas, longas, porque são questões que são muito similares em outros temas. Então, só para explicar mais didaticamente, quanto mais a gente resolve questões que são longas, que são complexas, mais o nosso poder cognitivo ele vai ficando apurado. Então, eu não nivelo pelo fácil. Vocês conseguem entender? Coloquem aqui no chat um coraçãozinho se vocês conseguiram entender essa dinâmica. Então, eu treino bastante com questões um pouco mais complexas. É óbvio, eu não posso fugir também das mais fáceis, mas eu também não posso fugir das mais complexas. Porque quando eu me deparar com a prova e se ela apresentar questões muito longas, eu já vou estar acostumada. Eu já vou estar acostumado. Então, vamos começar. Texto 1 e texto 2. Observem que são dois textos escritos, a gente não tem tabela aqui, a gente não tem imagens, a gente não tem uma pintura. Então, os textos são escritos, não são textos em formatos iconográficos, que é quando a gente vê um mapa, por exemplo, uma imagem, um gráfico. Vamos lá. Mais de 50 mil refugiados
entraram no território húngaro apenas no primeiro semestre de 2022. Queridas e queridos, a minha primeiríssima função quando eu leio uma questão de concurso é compreender a primeira oração dessa questão. Então, qual é a ideia-chave? Qual é a ideia que me permeia para o entendimento dessa questão? Vocês já conseguem perceber qual seria a ideia-chave? Eu entendo que eu já li a palavra refugiados, ok? Então, provavelmente, no início dessa questão, eu compreendo que esse texto ele vai falar comigo sobre essas imigrações que acontecem pelo mundo, ao qual o Brasil também recebe imigrantes, não só da África para a Europa. Então vamos continuar, queridos. Vocês já perceberam qual é o fundamento dessa questão? Então vocês estão prontos para continuar. E no momento da sua prova, você vai fazer exatamente esse desenho na sua questão para você não se perder, certo? Continuando. Budapeste lançou trabalhos preparatórios para a construção de um muro de 4 metros de altura ao longo da sua fronteira com a Sérvia, informou o ministro húngaro das Relações Exteriores. Uma resposta comum da União Europeia a este desafio da imigração é muito demorada e a Hungria não pode esperar. Ok, você terminou de ler a sua questão? Você vai colocar aqui embaixo qual é o tema da questão. E aí você vai escrever imigração, ok? Imigração aonde? No Brasil? Imigração nos Estados Unidos? Não. Imigração na Europa. Se você é muito ligado em questões de atualidade, você vai entender que é lá no leste europeu, ok? Então vamos continuar. Vamos entender se o texto 2 ele fala sobre a mesma situação do texto 1? O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados critica as manifestações de xenofobia. Vocês conseguem perceber que eu coloquei em vermelho essa palavra? Eu não coloquei à toa. Eu coloquei para vocês entenderem que no momento da prova, vocês também vão precisar circular e entender que existe uma palavra que remete muita força. E essa palavra é a xenofobia. Xenofobia me lembra um ódio ao estrangeiro, uma depreciação ao estrangeiro. Essa palavra foi muito desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial, onde houve uma xenofobia muito grande contra judeus, ciganos, pessoas com deficiências físicas. Então, pensem, ok? Vamos lá. Adotadas pelo governo da Hungria, o país foi invadido por cartazes nos quais o chefe do executivo lista os imigrantes a respeitarem as leis e não roubarem os empregos dos húngaros. Para Acnur, a medida é surpreendente, pois a xenofobia costuma ser instigada por pequenos grupos radicais e não pelo próprio governo húngaro. Agora eu fiz um outro processo com vocês. Eu coloquei aqui com uma outra cor o enunciado. O enunciado ele serve para a gente como uma bússola. Então eu tenho aqui a minha bússola, o meu norte. Depois que você leu todas as informações do texto, você vai para o seu enunciado, que é o enunciado que vai te mostrar para onde que você tem que ir e qual é a alternativa que você precisa marcar. Vamos analisar juntos? O posicionamento governamental citado nos textos é criticado pela Acnur por ser considerado um caminho para... A gente já até adotou aqui, ó. A gente já até grifou antes, por isso que é importante você interpretar anteriormente. Vamos continuar. Alteração do regime político, fragilização da supremacia nacional, expansão dos domínios geográficos, cerceamento da liberdade de expressão, fortalecimento das práticas de discriminação. Qual seria a resposta certa? Vamos lá. Já pensaram? Gabarito, letra E. Fortalecimento das práticas de discriminação. Bom, eu não vejo nada aqui que fale sobre alterar o regime político. Então, essa aqui não é. Eu não vejo nada no texto que fale sobre fragilizar
a supremacia nacional. Eu não vejo nada no texto que fale sobre expandir os domínios geográficos. Eu não vejo nada no texto que fale sobre cerceamento das liberdades de expressão. Mas eu vejo, sim, essa alternativa aqui. O fortalecimento das práticas de discriminação. É assim que vocês precisam fazer. Bom? O gabarito está assim, ó. No contexto atual, no contexto atual, a imigração dos refugiados tem sido uma grande questão, principalmente nos países europeus. Nesse sentido, alguns dos governos têm assumido uma postura contrária à entrada destes. A estratégia adotada pela Hungria na construção de um muro institucionaliza os sentimentos da xenofobia, que comumente é associada a uma pequena parcela da população. Ok, queridos? Vamos então para a próxima, agora mais treinados, e a gente consegue resolver melhor. Vamos lá. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional dos Direitos de Pessoa Idosa, opa, já me deixou um spoiler aqui, já me deixou um direcionamento. Percebam que vocês, no momento da prova, vocês precisam fazer essas anotações das palavras-chave em todos os temas da prova, seja direito constitucional, direito, enfim, tributário, seja na língua portuguesa, vocês precisam fazer, gente, porque o cérebro de vocês vai estar sob um estresse muito grande. Então, quanto mais vocês organizarem as ideias, menos o seu cérebro vai te puxar para uma distração. Conseguem perceber? Vamos continuar. Lançou neste mês a campanha Junho Violeta, para alertar e conscientizar a sociedade sobre todas as formas de violência contra a pessoa idosa. Tá bom, eu já sei qual é o tema do texto. O tema é qual, gente? Violência contra a pessoa idosa. E aí eu posso colocar aquelas palavras que estão bem na moda, e que bom que estão na moda, como o etarismo, como o idadismo, ok? E a isso nós temos diversas questões que se desenvolvem. Eu tenho um preconceito contra pessoas de mais idade para o mercado de trabalho. Eu posso ter preconceito de pessoas de mais idade se relacionando com outras pessoas mais novas. Isso aí é outra questão até relacional e comportamental, que não cabe aqui. Aqui a gente está falando mais sobre uma questão de violência mesmo. Então, a questão da diferença de idades, ela é muito presente. Sobretudo também, gente, não é só a idade para os mais velhos, idade para os mais novos. Quando você é muito novo, você não tem experiência para trabalhar. Então, como que você vai adquirir experiência para entrar no trabalho? Consegue compreender? Vamos continuar. Infelizmente, é muito comum ouvirmos frases relacionadas à idade, em que a pessoa é considerada muito velha para realizar certa atividade ou para entender sobre um determinado assunto, estando ultrapassada para o trabalho e até mesmo para a vida social. Não é a primeira vez que escrevo sobre o assunto, já que o idadismo é uma forma de violência recorrente no ambiente de trabalho. Beleza. Eu já percebi que o idadismo aqui, ele não é sobre relacionamentos afetivos, e sim sobre relacionamentos em trabalhos. Já consegui matar outra charada. E vamos continuar. Que usa a idade da pessoa para classificá-la e identificá-la da maneira discriminatória e estereotipada. Segundo as informações acima, pressupõe-se que, mais uma vez, queridas e queridos, para vocês não esquecerem, esse enunciado, ele me serve como uma bússola, ok? Então, é o meu direcionamento. É para onde eu vou. Continuando, queridos. Vamos lá. Além da idade considerada como avançada para retirar possibilidades empregatícias, também existe uma certa exclusão social em muitas situações. Bonita essa, né? A idade avançada representa uma alternativa para que as empresas compreendam a necessidade de contratação, pois a experiência é moeda valiosa nos dias atuais. Não é o que a gente leu no texto. No texto a gente lê uma discriminação. C. O preconceito etário está presente sobretudo nas relações entre gênero feminino. D.
A sociedade brasileira abraça a multiplicidade etária. O que significa isso? A sociedade brasileira abraça todas as idades, inclusive os mais velhos, a melhor idade. As pessoas mais velhas têm mais representatividade no meio cultural. Vocês ficaram entre duas alternativas, que eu sei. Vejamos qual é a certa? Vamos lá. Gabarito, letra A. Além da idade considerada como avançada, retirar possibilidades empregatícias também existe uma certa exclusão social em muitas situações. Aqui não é somente pelo gênero feminino, porque o texto não está falando sobre apenas o gênero feminino, certo? E sim a letra A. Quando vocês estiverem em dúvida entre duas alternativas, tentem fazer uma linha imaginária, linha mesmo, tá, gente? Vocês façam uma linha imaginária, voltem com a setinha no texto e vejam qual das duas combina mais. Nos textos eu não vejo falar sobre o gênero feminino, então essa não seria. Ok? Olha como é que está no gabarito. O envelhecimento é um aspecto natural da vida, que vem crescendo no mundo inteiro. Entretanto, não existe uma grande anexação das pessoas mais velhas em todos os aspectos sociais. Legal, né, gente? E a tendência é a gente envelhecer cada vez melhor, tá? A gente vai chegar aos 40 muito bem, aos 50, aos 60 muito bem, muito mais do que há anos atrás, porque nós estamos cuidando mais da nossa saúde, a atividade física está mais presente no nosso dia a dia, a gente come melhor, a gente tem muito contato com conteúdos nas redes sociais que tratam sobre melhor estimativa de vida, expectativa de vida. Então eu acredito que a gente vai viver mais, e aí vem outra questão, né? Ligada à aposentadoria, tá? Então é isso. Vamos continuar. Terceira questão. Um grupo de 461 diáconos, bispos e padres da Igreja Católica divulgou um manifesto contra o projeto de lei que equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. Questão polêmica e que tem sido muito efervescente nas últimas semanas. Em caso de aprovação do projeto, a lei passaria a criminalizar até aquelas que recorrem à interrupção da gravidez após sofrerem estupro. O coletivo Padres da Caminhada diz que não é a favor do aborto, mas contra a substituição de políticas públicas por leis punitivas às vítimas de estupro e abuso, imputando-lhes um crime seguido de pena maior do que os dos seus estupradores. No Brasil, muito se tem discutido sobre aborto legal. Se antes havia uma lei que protegia as mulheres estupradas que acabavam engravidando, essa lei corre risco de ser reformulada. Essa questão é muito profunda, ela é delicada, porque ela envolve uma questão muito religiosa à formulação de leis. E isso tem tudo a ver com o crescimento da bancada evangélica no Congresso. Nós temos muitos evangélicos que estão ali, muitos deputados estão ali para a construção legal de legislações, para projetos de leis, e quando se coloca o seu preceito religioso dentro da construção de leis, onde existe um país que na teoria é laico, ou seja, para quem aqui não sabe o entendimento dessa palavra, um Estado laico é um Estado que separa religiões da política. Porém, contudo, todavia, não é isto que nós estamos percebendo na construção política do nosso país, sobretudo nos últimos anos, nos últimos 10 anos para cá. Então, nós estamos percebendo que o meio cultural, inclusive, e o meio político de formação legal, de leis, está sendo influenciado, sim, pelas religiões de cunho cristão. Cunho significa importância. Ok? Então, quando eu coloco a minha religião sobrepondo a construção legal, eu também ignoro que num país plural como o nosso existem pessoas com outras religiões. E isso traz problemáticas sérias e profundas. Vamos pensar. A qual conjuntura esse projeto de lei foi criado? Ao crescimento do ateísmo no Congresso? Está crescendo o número de pessoas que são ateias no Congresso? Pessoas que não acreditam em Deus? Não, é o contrário.
ao destaque para a existência do Estado laico no Brasil, a gente tem uma diminuição da ideia do Estado laico. A ideia de que todas as vidas importam, não. Quando a gente vê, por exemplo, pessoas falando que todas as vidas importam, as vidas que estão no ventre, nos ventres das mulheres, por exemplo, é realmente preocupante isso, certo? Entretanto, quando nós vemos crianças de 5, 4, 3 anos de idade nas ruas, sendo crianças de rua, em situação de rua, nós não vemos o Congresso fazer projetos de leis tão acalorados como esse. Então, eu, Virgínia, e eu sou uma pessoa cristã, aqui não dá para ver, né? Ali, ó, meu sacrário ali, tudo tá ali, meu terço, tudo. Eu entendo que todas as vidas importam, certo? E eu entendo que eu tenho uma crença. Entretanto, eu não posso sobrepor os outros a acreditarem na mesma convicção religiosa que eu tenho. E se eu sou uma cristã que me preocupa com a vida no ventre, eu também vou me preocupar com a vida das pessoas que estão numa passabilidade paupérrima. Conseguem perceber que o buraco é muito mais lá embaixo? Vamos continuar. D. A ideia de auxiliar psicologicamente mulheres que foram vítimas de estupro. Ao crescimento de uma bancada cristã no Congresso, que existe uma grande inclusão de preceitos da religião. Eu acho que a gente já conseguiu ver a resposta certa. A gente tem essa PL discutindo sobre uma ajuda psicológica para essas mulheres que foram e são vítimas de estupro. Existe um estudo, gente, onde a maioria das mulheres reivindica isso. É um estudo realmente aprofundado pelo IBGE, onde a maioria dessas mulheres que são estupradas, elas têm de 9 a 14 anos. O estupro acontece no meio familiar, a maioria. E são meninas que muitas vezes elas nem entendem o que é estar grávida. Elas só sabem que elas estão grávidas quando elas veem a barriga crescendo. E muitas delas são aliciadas, estupradas há muito tempo. Às vezes pelo pai, pelo tio do pai, pelo amigo do pai, por um primo. E é muito sério essa questão. Vamos continuar. Gabarito, letra E. Ao crescimento, só um instante, ao crescimento de uma bancada cristã no Congresso onde existe uma grande inclusão dos preceitos da religião. O que vocês acham? Gostaria de ver aí no chat o que vocês pensam. Discutam entre si, entre vocês que estão aqui assistindo essa aula. Discutam. A bancada evangélica no Congresso tem crescido cada vez mais. E esse é um dos movimentos que explica a interlocução cada vez maior aos seus preceitos cristãos em projetos de leis. Vamos continuar, galera. 4. Brasileiros revelam rotina de caos na imigração em Portugal. Como eu sou uma professora que preza muito pela cognição de vocês, eu já marco o que é a palavra-chave e o enunciado. Entretanto, eu não vou estar ao seu lado no momento da sua prova. Só a minha voz. Você vai ouvir a minha voz ali, ó, lendo a questão de atualidades. Mas não estarei ao seu lado, nem você me vendo, como você me vê agora. Então, na prova você vai fazer isso, tá bom? Combinado? Continuando. Brasileiros revelam rotina de caos na imigração em Portugal. Residentes dizem sofrer diariamente em busca da regularização. Governo prorroga por 1 ano autorizações e vistos vencidos e confirma força-tarefa para tentar zerar pendências. Os brasileiros residentes em Portugal dizem que sofrem para conseguir a regularização na Agência para a Integração, Migração e Asilo. Reclamam que o caos, a falta de informação e o descaso viraram rotina. Qual é a ideia-chave desse texto? Brasileiros que imigraram para Portugal e que estão em busca dos seus documentos, da sua regularização, certo? Todo mundo pegou? Ok. Nos últimos 10 anos, com mais intensidade, um destacado número de brasileiros tem buscado uma vida melhor em terras portuguesas. Fala-se até sobre a diáspora brasileira, diáspora
brasileira para Portugal. Anotem essa palavra, por favor, porque vocês podem utilizar numa redação. Diáspora significa saída, ok? Vamos continuar, pessoal. A que se explica essa imigração? A ideia de que, pelo Brasil ter sido colonizado por Portugal durante séculos, eles têm a obrigação de nos receber. Ao contexto de que viver na Europa traz maiores possibilidades de se ter mais qualidade de vida. O que é contraditório, já que Portugal também apresenta desigualdade, sobretudo para imigrantes. É claro, gente, é claro. Viver na Europa também tem seus problemas, tá bom? Ah, professora, porque eu conheço um amigo que tá vivendo super bem. Tá, gente, tá, mas esse amigo com certeza, eu digo com toda certeza, ele passou por dificuldades. Não pensem que é um mar de rosas, porque não é. Não é. Ruim é para a gente viver em lugares que tem desigualdades sociais. Isso é em todo lugar. Lá existem pessoas que ganham muito mal também, que não conseguem ter uma qualidade de vida tão grande. É óbvio, eles têm 1000 anos a mais do que nós aqui no Brasil. 1000 anos. Então, sim, em muitos lugares a cultura é muito boa, a urbanização, essa questão de separação de lixo, de questões ligadas ao meio ambiente. Sim, gente. Mas lembrem-se, nós fomos uma colônia durante séculos. Depois a família real veio para cá tomar conta da gente aqui pertinho. Então, assim, não vai querer abafar o Brasil, não, perto de mim, não, gente. E eu espero que vocês também tenham esse tipo de ponto de vista. Porque é muito fácil Portugal falar mal um português falar mal do Brasil, quando foram eles que eu ia falar estupraram. Ai, que horror. Quando foram eles que exploraram a gente. Conseguem perceber? Ah, é muito fácil falar que na Inglaterra a vida tá lá em primeira qualidade. Claro, eles também exploraram outros países. Muito fácil falar da Espanha. Ah, vai ver a xenofobia que existe lá, o racismo. Vê aí Vini Júnior, o que ele passou lá na Europa. Então, gente, não é um mar de rosas. O Brasil é um país maravilhoso. O que implica as questões aqui são as desigualdades sociais, é a política, a corrupção. Mas, gente, pelo amor de Deus, o clima aqui é maravilhoso, a comida aqui é maravilhosa. Relações humanas, que é algo que não tem dinheiro que pague. É incrível aqui, sabe? Então não vá tirar onda com a gente, não. Não vá. É o Brasil aqui, ó, estampado na cara, estampado na testa. Agora eu hablei, né? Desculpa. Bora continuar. A ideia de que pelo Brasil ter sido colonizado... Desculpa, gente. B. Ao contexto de que viver na Europa traz... Não, já li também. C. As campanhas portuguesas para receber bem os brasileiros. Ai, meu pai. Já que houve um longo processo de exploração histórica e econômica, devido à reparação histórica portuguesa, devido às condições socioeconômicas portuguesas que lhe deram os patamares de qualidade no continente europeu. Gabarito B. Ao contexto de que viver na Europa traz maiores possibilidades de se ter qualidade de vida. O que é contraditório, tá? Já que Portugal também apresenta desigualdades, sobretudo para imigrantes. Coloca aqui uma bandeirinha no chat, que eu quero ver. Bandeira do Brasil. De Portugal, não. Bandeira do Brasil. Isso. Perfeito. Agora vamos para a última questão. Nossa, quando alguém quer falar mal do Brasil perto de mim, fica como? Me dá uma coisa, um fogo, que eu começo, gente, eu fico vermelha, minha bochecha fica vermelha. Não fala mal do Brasil perto de mim, sobretudo se for um norte-americano. Ah, gente. Aí a cobra fuma. Bora. A cobra vai fumar, né? Na verdade, esse é o ditado. Quase metade dos adultos brasileiros serão obesos em 20 anos. Releva novo estudo. Mantidas as tendências atuais até 2044, 130 milhões de adultos brasileiros viverão com um sobrepeso ou obesidade. Até 2044, 48% dos adultos brasileiros terão obesidade. Mais de 27% terão sobrepeso. Mantidas as tendências atuais, daqui a 20 anos, 130 milhões de adultos brasileiros viverão com sobrepeso. Essa é a conclusão de um estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz, de Brasília.
apresentado no Congresso Internacional sobre a Obesidade, realizado em São Paulo, entre os dias 26 e 29 de junho. Nossa bússola. As diversas causas que podem levar à obesidade são corroboradas. Gente, olha que palavra bonita. Quando você quer intensificar uma coisa, você coloca a palavra corroborar. Ficou feio? Vou escrever de novo. Corroborar. É intensificar. É interessante vocês copiarem palavras intelectualizadas, tá? Vamos continuar, gente. Pelo estilo de vida que auxilia no ganho de peso. Pelas escolhas individuais, independentes do que existe ao redor na sociedade. Até parece, né? Você entra no mercado, é quase tudo com aditivos químicos. Aí você engorda por quê? Até no hortifruti, você vai comprar, fazer uma feira, tá lá a batata com muita química, cenoura com muita química, a alface com química. Orgânico, cadê os orgânicos? Orgânico é difícil de comprar. Aí você compra aquilo que está envenenado, praticamente. Pela indústria alimentícia, com diversos diversos aditivos químicos, pela falta de informação acerca da condição do produto e por questões genéticas. Claro, você engorda por questões genéticas, sim. Por questões da indústria alimentícia, que praticamente faz a gente querer engordar, certo? Pela falta de informação que está ali naquele produto. Acho que a gente já achou. Pela romantização da obesidade. Pela ideia de que a saúde deve estar em segundo plano. Ah, gente, pelo amor de Cristo. Aqui, ó. Pela indústria alimentícia, com diversos aditivos químicos, pela falta de informação acerca da condição e por questões genéticas. Gabarito letra C. É difícil questão de atualidade? Não, não é. Não é difícil. E é isso, queridas e queridos. Eu me despeço aqui de vocês. Ai, fizemos a nossa aula de 30 minutos. Para mim é muito pouco, tá? Pouquíssimo. Eu fico toda serelepe. Quero dar aula durante 1h, 50 minutos. Não posso, que hoje é de 30. Mas a gente se encontra na nossa próxima aula. Aula. Tá, gente? Isso aqui é aula para mim. É ao vivo, é pela internet, mas é uma aula. Um beijo, um abraço virtual para todos. Qualquer dúvida, estou lá no Instagram. Professora, qual é o seu Instagram? Meu Instagram é esse aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Espera aí. Ó, o meu Instagram é um Instagram que todo mundo... Aqui no Rio de Janeiro a gente fala zoar. Não sei como é que é em São Paulo, em outros estados. É tipo ficar sacaneando a pessoa. Ó, Viriguete. Vi de Virgínia. Riguete, meu nome. Então ficou Viriguete. Sim, parece piriguete. Então eu sou zoada desde sempre. E lá no YouTube me ajude a realizar o meu sonho de ter vários seguidores. É Virgínia Riguete. Tem vários vídeos legais lá. Tem várias coisas muito boas. E eu vou investir mais nisso. É isso, queridos. Me sigam. Um beijo, um abraço virtual. Até a próxima.